Oi, tudo bem? Bem-vindos. Eu vou estar aqui conversando sobre vícios. Vícios, dependência e como é que a gente faz para combater esses vícios. Por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque, infelizmente, temos nos perdido em vícios. No vício da preguiça, no vício de uma desesperança. Nada funciona, o que é válido é só que eu tenha dinheiro, que eu consiga consumir, que eu fique parado consumindo e a gente se torna vítima do hedonismo. O hedonismo que vem sendo tão alastreado, tão defendido, mas que na verdade ela não traz uma felicidade. Pode trazer pequenos momentos de alegria, mesmo assim uma alegria que não é verdadeira, mas a longo prazo nos coloca num caminho de infelicidade, de ansiedade, porque sempre se busca mais. Uma felicidade sem sentido, o prazer sem sentido, coloca nós seres humanos associada à metáfora do zumbi. O que é o zumbi? O zumbi só busca o alimento. O zumbi ele não tem um sentido. E a partir do momento que a gente toma essa consciência e que se vincula o quê? A um sentido de vida, a uma construção, a algo superior que nos transcende. Porque o egoísmo e o individualismo também são grandes chagas da humanidade. E que é uma chaga que inevitavelmente vai trazer um sofrimento. Não apenas o sofrimento por nos sentirmos sós, não é só essa solidão de não estar acompanhado de pessoas, mas é uma solidão de não se permitir que o outro entre na nossa vida, de que a gente não tenha empatia para compartilhar. O compartilhar ele é muito importante na nossa vida. Nós, seres humanos, nós precisamos disso. Nós somos seres gregários, nós viemos ao mundo para viver em sociedade, viver em comunidade, mas existem algumas programações, existem algumas coisas que são nos colocadas desde muito pequeno, muitas vezes. Ah, não seja bobo, não divida o que é seu com ninguém. Tem um ditado que é muito frequente aqui no Brasil, que é aquele, né? A farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse ditado, ele nos leva irremediavelmente a uma escassez. Por quê? Porque a partir do momento que a farinha é pouca e eu pego para mim, e eu não multiplico, eu não divido, eu não somo com o que está ali, aquela farinha ela vai acabar, ela não vai ser um nutriente suficiente para me nutrir e aquilo vai se esgotar em mim. Veja que esse ditado especialmente é o oposto de um dos milagres de Cristo, que é aquele milagre da multiplicação de peixes e pães. Estavam várias pessoas que ele tinha pregado e os apóstolos estavam preocupados. Como é que a gente vai fazer para alimentar essas pessoas? Vamos deixar que essas pessoas vão para que elas não morram de fome, para que cada um consiga por si o seu alimento. E aí o que Jesus fala? Não, vamos todos juntos aqui, nós vamos conseguir o alimento para que todos saiam daqui alimentados. E a partir desse momento, ele pede e as pessoas colocam ali os alimentos que tem, peixe e pão. Ele faz uma oração, ele convoca o divino e a partir daí as pessoas começam a se alimentar e sobra desse alimento. Essa parábola, ela é uma metáfora, né? Essa história, ela é uma metáfora do que? Se cada um contribuir com o que tem, e o que tem pode ser um material, pode ser um talento, pode ser um conhecimento, pode ser uma vivência particular que se tenha, e vá somando ali, através do objetivo maior, que é que todos se alimentem. Quando Jesus ora, ele coloca o divino naquela proposta. E quando a gente também se mobiliza nisso, o que a gente vê é prosperidade. A gente vê que as coisas se multiplicam. Ao invés de, já que é pouco, eu vou querer só para mim, eu vou esconder o meu para não precisar compartilhar, eu compartilho. E ao compartilhar, eu tenho a oportunidade também de conhecer as outras pessoas. Né? Essa coisa do esconder, ele é muito frequente muitas vezes em criança. Né? Deixa eu guardar meu brinquedo, porque se eu for brincar com meus coleguinhas, pode ser que esse brinquedo ele se quebre. Ok, pode ser. Mas isso vai dar a oportunidade da criança de conhecer os seus amiguinhos, de conhecer qual é o amiguinho que quebra o brinquedo, qual é o amiguinho que não quebra. Pode ser que não quebre o brinquedo, que usem outros brinquedos, se somem aos brinquedos dos colegas. E a nossa vida, ela é assim. Então, o meu objetivo aqui é de estar compartilhando
um pouco do conhecimento que eu tenho sobre virtudes, especialmente focado na questão da dependência. E por que eu estou focando na dependência? Porque eu tenho percebido que a dependência tem sido uma grande demanda, uma grande queixa. Exatamente fruto do egoísmo, existe uma dependência do outro, porque a gente não se abre para a humanidade, então muitas vezes a gente escolhe um outro para colocar toda aquela nossa necessidade de compartilhar a vida. A dependência química, quantas dependências químicas a gente tem aí? Né? Dependência química em relação ao álcool, em relação ao tabaco, em relação ao café, em relação, né, à maconha, à cocaína, aos vários tipos de medicamento também, que muitas vezes se começa a tomar por prescrição médica e a pessoa fica ali dependente. Então, a dependência, seja de uma outra pessoa, seja de uma substância ou mesmo de um hábito. Muitas vezes a gente acha que não consegue viver sem um hábito, não consegue viver sem aquele grupo de pessoas, não consegue viver se for para outra cidade, se for para outra circunstância. Mas, na verdade, nós seres humanos somos muito capazes de fazer grandes mudanças. Viktor Frankl, no livro dele O Sentido da Vida, quando ele vai para o campo de concentração, ele começa a refletir, ele coloca, é impressionante o quanto a gente é capaz de se adaptar às circunstâncias, a coisas que a gente não imaginava que seria capaz. E ali ele estava privado de contato com as pessoas queridas, sem notícia se aquelas pessoas estavam vivas ou não. O contato, até o alimento, ele era muito pouco, o alimento físico era muito pouco. O futuro, né, não se sabia se conseguiria sair dali, mas ele foi alimentando aos poucos através do sentido da vida, através de estar ali, através de um dia após o outro, e se dando conta o quanto que ele conseguiu se adaptar a essa redução. Então, quando a gente coloca, eu só vivo com tal coisa, com tal pessoa, com tal rotina, com o que for, a gente está se colocando na condição de dependência. Porque nós estamos aqui, né? E para que nós estejamos aqui, a gente tem realmente uma força maior, a gente tem a vida. A gente só depende da vida para viver. Então, a gente só depende de Deus para viver. Se eu coloco uma circunstância em qualquer outra coisa, eu me privo da minha liberdade. E quando eu me privo da minha liberdade, a minha vida perde o sentido. Eu vivo como um zumbi. Eu vivo aquele repetir dos dias, aquele repetir das coisas. Aí eu faço porque eu tenho que fazer. Mas cadê a minha alegria? Cadê o sentido? As coisas se repetem, repetem, repetem. E muitas vezes as pessoas ficam querendo que o dia passe, que o final de semana chegue. Chega o final de semana, fica querendo que a segunda-feira comece. Por quê? Porque a gente vai adiando o prazer, adiando o sentido. Como se o sentido fosse chegar quando a gente chegasse ao final da jornada. E o sentido, ele precisa nos acompanhar durante toda a jornada. O sentido, na verdade, precisa ser o motivo do primeiro passo. E a cada passo, esse sentido ele pode e deve se modificar. Porque enquanto seres em desenvolvimento, Jung chama isso de processo de individuação, a gente vai sempre tendo etapas diferenciadas. A gente vai tendo conquistas diferentes. No nosso desenvolvimento, a gente vai ascendendo. E a cada ascensão, a gente se dá conta das mesmas limitações no outro nível. Porque nós temos diversas áreas da vida. E todas elas, absolutamente todas, precisam ser contempladas. Não adianta eu chegar e dizer, não, nesse momento eu vou me dedicar só a uma área. Eu posso optar por me dedicar mais a uma área. Eu percebo que minha vida financeira está complicada, então eu vou estudar sobre finanças, eu vou trabalhar mais, ok. Mas se eu deixar de lado a minha saúde, sem saúde eu não vou conseguir nem estudar, nem trabalhar. Se eu deixar de lado a minha conexão com a espiritualidade, qual vai ser a energia que eu vou ter, qual vai ser a inspiração que eu vou ter para seguir? Se eu deixar de lado meus relacionamentos, eu também não vou conseguir seguir, porque os relacionamentos são muito importantes, eles são necessários para nós seres humanos. E o que é interessante é que quanto mais os estudos se desenvolvem, especialmente os estudos na área de neuropsicologia, a gente percebe
Como tudo isso tem pesquisas indicando essa necessidade. A necessidade do descanso, o sono como sendo tão importante, o sonhar como sendo tão importante, o contato com pessoas também como tendo a sua grande relevância, estar no ambiente de pessoas que têm um propósito elevado como o nosso, porque o ambiente nos influencia bastante. Então, escolher o ambiente, escolher os amigos, honrar aquelas pessoas que dependem da gente, que precisam da gente, sim, ok, mas a gente não é refém. A gente não é obrigado a ficar no ambiente ou ficar convivendo com pessoas que não nos agregam. Usando um termo atual, que não são tóxicas, né? Essa questão de relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, é uma outra questão que tem a ver com dependência, mas eu vou gravar um vídeo específico sobre esse tema, porque é um tema bem longo, com diversos desdobramentos, porque tudo isso também está relacionado a traumas, a questões que a gente traz, a vícios. E se a gente não trabalha cada um desses vícios, se a gente não se trabalha, a gente não consegue vencer. Nós, seres humanos, só mudamos a partir do momento que decidimos mudar. A partir desse momento, não vou dizer que é fácil, mas é possível. Porque vem as inspirações, vem os profissionais. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa. Mas se você começar, ou o dinheiro aparece, ou aparece uma promoção do profissional, ou aparece uma oportunidade. E aí, a partir do momento que você se movimenta, as coisas vão surgir. Você vai no movimento de se melhorar e a oportunidade dessa mudança, ela vai acontecendo. Mas a gente não deve murmurar. Pensar no caminho da libertação. Pensar que a partir do momento que a gente resolve se libertar de uma dependência, qualquer ela que seja, esse percurso ele vai ser complicado. Especialmente por causa da nossa mente. A nossa mente, ela pode ser nossa aliada, mas normalmente ela é a nossa inimiga. É a mente que diz, por que você foi deixar aquele emprego? Você não está vendo que o seu negócio não vai prosperar sozinho? Quem você acha que é para conseguir ter uma empresa, já que a maioria das empresas elas tendem a falhar? Se você sai de um relacionamento que não faz sentido, fica só, aí tá vendo? Você tá só. Todo mundo aí com seus companheiros, todo mundo tem defeito. Se você resolve estudar uma outra coisa diferente que você nunca estudou, você vai ter dificuldade. E aí tem, tá vendo? Pra quê? Pra quê com essa idade? E esse com essa idade pode ser 30, 40, 50. Se a gente dá vazão a essa visão, a gente não muda, a gente não sai. A gente não sai do lugar que a gente é escravo, que a gente é dependente, para um lugar de libertação. E nesse caminho, a gente precisa estar aberto, agradecer. A gratidão, e já existem alguns estudos indicando isso. Por isso que eu digo, a neuropsicologia, ela nos ajuda muito, porque ela é a prova que muitas vezes o cético precisa de que a fé, a gratidão, que existe algo ali nos impulsionando para frente. E quando a gente se motiva, quando a gente se movimenta, esse movimento acontece cada vez mais. Se a gente estagna, a estagnação vai nos acompanhar. Então, estar nesse movimento, estar nessa abertura, o que a vida está querendo me dizer com isso? Qual o movimento que eu preciso fazer para alcançar o que eu vou alcançar? É exatamente isso que a gente precisa fazer. É isso que nós queremos de nós. É isso que a gente, quando era criança, queria para a nossa vida. É isso que a nossa pureza quer da gente. É isso que Deus quer da gente. E como é que a gente vai saber? Olhando para a vida. Olhando para aquilo que a gente gosta de fazer. Alegria. A alegria, ela é tão negligenciada muitas vezes. A alegria genuína. Aquela paz, aquela plenitude. Quando a gente está nesse estado de plenitude, quando a gente pensa em algo e se conecta com esse estado de plenitude, ali é o caminho. Com princípios, com valores. A gente não pode nem deve prejudicar ninguém. A gente precisa saber qual é o nosso papel, respeitar o outro. Está dentro da lei de justiça. Nada que é do outro nos pertence. Se a gente começa a quebrar esses valores, a gente já está começando o nosso fracasso. Então, respeitar o direito do outro, respeitar a nossa vontade, respeitar a nossa liberdade e alinhar. A gente sabe o que é certo. O que é certo e errado está na nossa consciência. Todos nós sabemos.
Basta se livrar de pequenas desculpas. Aquela coisa, tem pouco aqui, então deixa eu pegar para mim, para minha família, porque a minha família é importante para mim. Aí não é a família, aí é o egoísmo. Porque se eu estou usurpando, eu não estou seguindo um exemplo. Então, a partir do momento que eu me conecto a valores, valores que são elevados, valores que são vinculados a virtudes, a prudência, que eu olho para a realidade objetivamente. Como é que a minha vida está? Como é que minha realidade está? Será que eu estou dando conta do que é meu antes de querer ajudar o outro? Antes de querer falar da vida do outro, por exemplo? Será que eu estou tendo equilíbrio entre todas as áreas da minha vida ou estou focando apenas em um aspecto? Será que eu estou sendo justo? Eu estou agindo com justiça perante os outros? Será que eu estou também tendo um prazer necessário? Será que eu estou agindo com fé, agindo com esperança, agindo com amor? O amor, ele não é um sentimento. Um amor é uma decisão. Um amor é um alinhamento, porque a gente sabe que a abundância ela só acontece a partir do momento que a gente se ajusta. Então, se eu sigo esses princípios de virtude, eu fujo dos vícios. E os vícios estão relacionados à dependência, egoísmo, apego, possessividade, a gula, a usura, a vaidade. Então, tudo isso eu só combato desenvolvendo o meu ciclo virtuoso. Não adianta a gente ficar mergulhado ali, no problema. Não, eu vou ficar aqui no fundo do poço. Ok, o fundo do poço ele é importante porque a gente consegue conectar com ali e sair. Mas a partir do momento que eu não olho para a luz, que eu não tenho um exemplo, por isso que é tão importante o nosso ambiente, a gente se conectar com pessoas que são exemplos. O nosso exemplo maior no planeta Terra é Jesus, mas muitas vezes a gente acha que Jesus está muito distante. Então vamos nos conectar com pessoas próximas, mas que tenham virtudes, que consigam chegar aonde a gente quer chegar, mas chegar de uma forma correta. Por quê? Quando a pessoa consegue apenas o sucesso material, sem ter a justiça, sem ter o respeito ao outro, sem respeitar, ela acaba perdendo. Mesmo que ela não perca o bem material, mas ela perde a sua paz. Ela fica ansiosa. Ela acha que em algum momento vai ser usurpado. Por quê? Porque ela usurpou. A consciência está ali acusando. E a nossa consciência, ela está sempre com a gente. A gente pode tomá-la como uma grande aliada. Ou a gente pode se enganar colocando como algo que a gente não quer ter contato. E aí vamos para os vícios. Vamos para os vícios da bebida, vamos para os vícios de várias substâncias químicas. Eu trabalho, faço um trabalho que eu sei que não tem sentido para a humanidade. Chego em casa, bebo, vou para farra, pornografia, usando a sensualidade, usando comida, usando bebida, enfim, para eu fugir da minha consciência. No outro dia, eu acordo mal, uso outra substância química para que eu consiga nesse movimento. Qual é o sentido? Então vamos chamar nossos medos, nossa consciência para junto, para que a partir daí a gente tenha um caminho de uma verdadeira libertação. Esse é o meu convite, espero que vocês aceitem.